estamos em 2026, um ano determinante, né? Ou a gente vai ter um Lula 4, ou talvez a volta do Bolsonaro, ou talvez um outlier que possa surgir até lá, não sei. Mas, enfim, o quanto que um velho investor, de fato, tem que fechar aqui, só acompanhar o noticiário como um bom brasileiro, ou como investidor você tem que ter alguma precaução ali para o que está acontecendo na política? Assim, obviamente que a gente sabe porque a gente quer o bem do país, né? A gente quer o bem do Brasil, a gente quer que o país dê certo. Eu não quero, nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, sou brasileiro e tenho orgulho do Brasil e quero muito que o Brasil dê certo. Então, assim, a gente se esforça muito e é fácil dar certo, né? É que os nossos políticos não ajudam muito. Seria muito fácil resolver os problemas. Agora, ninguém quer cortar despesa, ninguém quer reforma administrativa, ninguém quer arrumar o fiscal do Brasil, assim, é difícil. Então, assim, dá para arrumar? Dá. Ninguém quer? Ninguém quer. Então, o que faz? Uma hora tromba na parede, uma hora explode isso daí. Agora, por que a gente sempre tem que olhar isso e pensar em equity para se salvar disso? Porque tem dois assuntos, né, que a gente olha muito. Um assunto é você virar uma Venezuela. Esse assunto é horroroso. Esse assunto acaba. Esse assunto não adianta você ter renda fixa, não adianta você ter fazenda, você ter imóvel, você ter bolsa. Porque o governo começa a tomar tudo de todo mundo, começa a não existir mais o mercado, não existir mais propriedade privada. Então você começa a renda fixa, ninguém paga ninguém, e aí acaba tudo. Aí não adianta, é melhor você estar fora do país, você leva teu patrimônio para fora do país e sai. Porque aí é o país que não vai dar certo. Existe uma segunda derivada, que é o país ser comandado por um governo socialista por muitos anos, décadas, mas nunca aconteceu o que aconteceu na Venezuela. Quer dizer, continuar funcionando o sistema, a propriedade privada, a bolsa, o mercado de capitais, as empresas, as fazendas, continuar funcionando. O cara cobra mais imposto, não economiza, não corta gasto, vai indo aquele mais do mesmo, vai implodindo, gera inflação, moeda desvaloriza, mas o país funciona. Isso, as pessoas sobrevivem. Então, assim, esse cenário, que é um pouquinho do que acontece no Brasil, muito do que aconteceu na Argentina, né, nas últimas décadas, você vê que funciona, né? A Argentina sobreviveu a tudo que passou, a tudo que aconteceu. Entendeu? Os fazendeiros estão lá com as mesmas fazendas, o dono do shopping está com o shopping, os donos de imóvel dos prédios lá em Buenos Aires estão funcionando, estão com os prédios. E você vê só que a turma da renda fixa que desapareceu lá na Argentina, né? Então, assim, essa turma da renda fixa é o primeiro que dança num governo desastroso como é o socialismo, não a ponto de chegar em Cuba e Venezuela, né? A ponto de só Argentina. Sim. Então, assim, a Argentina está longe disso, mas para que flertar com a Argentina? Eu nem falo de Venezuela e Cuba. Agora, você fala assim, vou diversificar meu patrimônio. Para você ter equity ou ter propriedade privada, tanto faz você tá em propriedade privada ou equity. O risco é o mesmo, é risco país, é risco regulatório, é risco de leis e de desapropriação. Então, assim, já que é para estar no Brasil, vamos ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, equity é o melhor lugar para ganhar dinheiro. Então, assim, se você quer correr risco país, vai para equity. Se você tem medo do Brasil virar Cuba ou Venezuela, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para outro lugar. Sai daqui e vai para equity lá. Então, assim, a minha cabeça é equity aqui ou equity lá. Entendeu? Então, não tem outra maneira para mim de investir a não ser em equity. O que eu posso concordar ou discordar é o país, né? O CEP que você vai investir. Você fala assim para mim, não, o Brasil vai acabar numa Venezuela. Tudo bem, sai do Brasil, te entendo sua cabeça, você não dorme bem aqui, vai dormir nos Estados Unidos. Agora, você acha que o Brasil não vira Venezuela? Pode investir em equity, tranquilo. Você vai dormir tranquilo, vai investir. Então a gente não olha muito para essa parte política, né? Eu olho para o país dar certo e sempre com medo disso aqui um dia descambar. Se não descambar, que é o que acontece no Brasil há décadas, se continuar assim, vai tudo dar certo no final. Você vai ter lá mais 4 anos horrorosos, vamos dizer que reeleja o PT. Você tem mais 4 anos horrorosos de Brasil, tromba na parede, não faz reforma, aquela catástrofe. Depois acabou, entendeu? Depois vem um governo bom. Então uma hora você vai ejetar e limpar isso daí. Eu não sei a que custo, né? Quanto vai custar esses próximos 4 anos? Qual vai ser o tamanho do rombo da cacetada?
Essa é a diferença, entendeu? Qual é o tamanho? Agora, que vai dar certo, vai. Então, assim, eu não tenho medo de carregar a posição, de comprar empresas boas e vencedoras. Agora, você precisa sobreviver esses 4 anos. Você não pode estar muito alavancado, não pode estar muito endividado, aguentar variação na moeda, aguentar a inflação, ter poder para repassar a inflação no teu produto. A empresa precisa ser líder de mercado, precisa ser empresa robusta, geradora de caixa, que aguenta o solavanco. São 4 anos de porrada, né? Eu acho que quem tá nesse jogo aí há 24, 25 anos consegue ver com mais calma essa solução de que se não vier agora, é daqui 4 anos. Porque eu confesso que gera uma certa angústia, né? O primeiro convidado que falou sobre isso foi o Daniel Lajsering. Não sei se você lembra, Mate, que a gente tava falando sobre, não, o Brasil vai ter que fazer reforma mesmo em 26. Mas se não for em 26, daqui 4 anos vai resolver. E eu pensei, meu Deus, mais 4 anos empurrando esse problema com a barriga. Mas de fato, né, o Brasil tende a passar ali perto do precipício, mas volta e não cai, né? Espero que a gente sobreviva mais 4 anos, de fato, caso a gente tenha que empurrar o problema com a barriga. E essa discussão, acho que do fiscal, ela é presente aqui, mas é presente também em vários lugares do mundo, não é mais, né, algo tupiniquim. Estados né? Unidos agora estão vendo a desvalorização da moeda lá, em grande parte porque do que o Trump vem falando, né, ameaçando as instituições. Então, assim, às vezes a gente também acha que é um problema nosso, mas é um problema que todo mundo enfrenta, né? Acho que a gente enfrenta há mais tempo, né? Há 20 e poucos anos aí que a gente tem um governo que não é pró-país, né? Mas acho que é uma discussão que existe há muito tempo, né? Por isso que emprestar dinheiro pro governo é horroroso. Nos Estados Unidos é horroroso, eu não empresto nem lá, muito menos aqui. Eu acho horroroso emprestar. Você ter dólar mais qualquer coisa, ou real mais qualquer coisa. Prefiro ficar de fora disso. Vai comprar ativo real, vai comprar propriedade, vai comprar ação de empresa, vai ser sócio de empresa. Isso é o que sobreviveu nos últimos 200, 300, 400 anos. É isso que sobrevive. Agora, o cara que comprou renda fixa, muitas vezes tomou uma zerada, um game over. Então é duro. Para o cara de equity, de fazenda e de imóvel, ele só toma o game over quando vira Cuba ou Venezuela. Isso. Se acabar o jogo, entendeu? Desligar, arrancou da tomada o jogo. O outro não. O outro não é que tirou da tomada, entendeu? O outro, você vai, não sei o quê, a renda fixa você toma. Agora no resto, você sobrevive. Você vai empurrando, toma um ano ruim, não sei o quê, é um impostinho aqui, é um negócio ali, mas vai indo. Você sobrevive à tempestade. O Jacur que falou isso, né, Salomão? Em uma dos eventos que ele participou, tem até circulou esse Reels, acho que até o Douglas, do nosso M3, compartilhou, né? Que os governos se endividam, né? Numa democracia, os governos, eles precisam fazer promessas. Quando você faz promessa, você se endivida, né? Para cumprir a promessa para cumprir a promessa, e aí você tem que cobrar imposto porque você se endividou, e no final do dia, o que ganha? É a tese, até o Jacur já fala um bom tempo disso, da tese do Ocidente em declínio, né? Que as democracias ocidentais, elas vêm se endividando para cumprir suas promessas e para se reeleger, elas precisam cada vez mais renovar essas promessas e vai fazendo esse ciclo de endividamento. Exato. E aí ele fala de terra, né? Quando você monta a carteira, Otávio, você tem algum percentual que você fala assim, eu tenho que ter, sei lá, alguma coisa aqui de terra, sabe? Não posso deixar de ter terra, sei lá, commodity, aí, sei lá, penso em Klabin. Você tem lá um pedaço em Klabin. Como é que você pensa o seu portfólio nesse sentido, assim? Já que terra é algo que... E ações, claro, assim, em tese a gente está protegido. Quando você vai montar a tua carteira, você parte de algum princípio nesse sentido? Não parto, mas gosto. Por exemplo, a Klabin, por exemplo, a Allos, que tem shopping center. Então, assim, você tem imóvel. No final, você fala, você investe em imóvel? Parece que eu não invisto em imóvel, eu invisto através da bolsa. Olha a Allos, o tanto de metros quadrados que ela tem. Então, assim, no final, você tem uma empresa imobiliária vivendo de aluguel. No final, você tem uma empresa de terra com bastante árvore plantada, fazendo embalagem, que é o caso da Klabin. Então, no final, você acaba investindo em tudo, mas não é que eu escolho, eu vou investir na Klabin porque é terra, né? No final, eu acabo na Klabin porque a Klabin tá barata, porque não precificaram direito. Mas no final, você acaba diversificando em vários ativos, em várias empresas, e acaba tendo imóvel, acaba tendo terra, acaba tendo árvore. São ativos reais que você acaba estando protegido, né? E nessa onda de AI, que a gente tá vendo lá fora, software caindo pra caramba, as ações de software, né? Parece que tudo vai ser disruptado. E se tem uma coisa que não vai ser disruptado, é commodity, né? É ter alguém lá para
encontrar minério, vai ter máquina. Então, é curioso como que... Eu não sei, acho que você já viveu isso em algum momento onde as empresas de commodities eram muito mais valorizadas do que hoje. Sei lá, talvez o prêmio, o múltiplo era muito maior do que hoje. Você acha que a gente pode passar por um ciclo assim, onde empresas de commodities serão vistas como empresas premium? Precisa o mundo estar bem, né? Se o mundo estiver bem por muito tempo, assim, não tiver nenhuma crise... Então, por exemplo, lá em 2005, 6, 7, 8, teve aquele boom da commodity que explodiu tudo, minério infinito, siderurgia, aço, tudo subiu infinito. Isso pode acontecer de novo? Óbvio que pode, mas o mundo precisa estar bem, né? Até que veio o Lehman Brothers e furou a bolha da commodity, entendeu? Pode acontecer de novo? Pode. Até que vem alguma coisa e fura a bolha. Entendi. Entendeu? Então, assim... Tudo pode acontecer num mundo como esse, né? A precificação maluca acontece. O que você tem é que fugir disso, tentar ser o mais racional e razoável possível para saber vender quando está exagerado e comprar quando está muito barato. Exato, está muito na moda, muito exagerado, cai fora, tenta sair. Hoje é a corrida do ouro, né? Tá uma loucura o que está acontecendo, né? Então... Todos os bancos centrais do mundo inteiro comprando ouro e ouro, aquela corrida. E aí os especuladores, os hedge funds, as pessoas físicas, virou uma febre isso. E aí fica. O ouro estava lá na pandemia, já tinha subido bastante, né? Já tinha ido lá de 1.000 para 1.600, 1.700. Aí, de repente, mais 3 vezes foi para 5.000. E vai, assim... Prata foi na sequência, né? Como é que esse assunto entra na Guepardo? Ali... entre você e os seus analistas, é só no comentário, pô, você viu o ouro subindo? Ou chega a ter uma discussão do tipo, vamos parar para olhar o ouro, porque ele tá subindo? Enfim, como cai esse tipo de notícia ali dentro na gestora? Zero, é só curiosidade, a gente não perde um segundo do tempo para olhar ouro. Sim, Bitcoin, então nem se diga, né? Nunca perdemos um segundo do nosso tempo para olhar Bitcoin. Agora, ouro... seria muito melhor do que Bitcoin, né? Porque ele é uma commodity, ele tem um valor real mesmo para o ouro, mas a gente também não perde um segundo porque não tem renda, né? Então qualquer coisa que não traz renda para a gente não perde tempo, entendeu? Eu prefiro olhar a renda fixa, os imóveis, as fazendas, tudo que tem uma renda, porque daí é tudo comparável. Então o que eu preciso? De coisas que eu consigo comparar. Então eu falo, pô, NTNB, tá dando inflação mais 7,2. Consigo comparar com a ação de uma empresa que tá me dando inflação mais 12, ou com uma fazenda que dá inflação mais 2, ou 2,5, ou imóvel, inflação mais 5. Você vai olhando, você vai comparando tudo. Então, um fundo imobiliário eu consigo comparar com uma ação na bolsa, com um prédio, com uma fazenda. Agora o ouro, ele dá quanto? Zero. Não tem renda. Então como é que eu vou comprar um ativo que não me dá renda? Você tem que comprar um negócio e rezar para ele subir, para outro cara pagar mais caro, para você vender mais caro. Você tem que comprar um ativo que você não precisa vender nunca. Você fala, pô, essa renda tá ok para mim. Então eu vou comprar essa fazenda porque com a renda dessa fazenda eu consigo viver, tá ok, eu consigo sobreviver e vai me dar um dinheiro. Eu não vou comprar porque eu acho que vai dobrar o preço da terra e eu vou vender ano que vem pelo dobro. Se isso acontecer, você vende pelo dobro, botou dinheiro, que legal, deu certo. Se não acontecer, você carrega pela renda. O imóvel, mesma coisa. As ações na bolsa, mesma coisa. Então você compra aquela empresa pela renda daquela empresa, não porque eu acho que amanhã vai vir um cara e me pagar infinito naquela ação e eu vou vender. E aí o que acontece? Quando você compra algo muito barato, que tem muita renda versus o valor que você pagou, então você consegue, no final, quando ela reprecifica, quando o pessoal descobre que esse ativo é um ativo muito bom e tem muita renda versus aquele valor, o pessoal reprecifica aquele ativo bem mais caro. Quando a renda vira pequena, eu saio daquele ativo e vou para um outro que eu acho com a renda alta. E aí você fica trocando isso. Então, esse é o assunto, é ter disciplina para fazer isso e comparar tudo com tudo. Agora, como o ouro não é comparável com nada, o ouro é um ativo que é deletado da nossa lista, né? Qualquer commodity seca ela por si só, a gente não investe. Da mesma forma, criptomoeda, a gente não investe nenhuma, porque não tem renda. Então você não tem como. Eu não posso comprar algo que eu tenho que ficar rezando para vir outro cara e pagar mais caro para eu poder sair melhor. Eu não posso depender dos outros, da boa vontade do outro. Eu tenho que depender só de mim, do meu investimento e da renda que aquele investimento vai me trazer. Então você compra preparado para ficar 100 anos com aquele ativo. Se você ficar 1 ano ou 6 meses ou 2, ótimo. Você vai sair, reprecificou, o pessoal pagou caro para você sai. Se não, você tem que estar preparado para ficar 100 anos. Como é que eu me preparo para ficar 100 anos com a Bitcoin e com o ouro sem renda? Não tem como. Então eu não tenho como comprar um ativo que eu não tenho como viver dele.
Eu não tenho como ficar amarrado com ele 100 anos. Excelente essa reflexão sobre quem não investe em Bitcoin ou em ouro. Acho que é uma explicação perfeita.